Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora do Simplificando Pedagogia e hoje nós vamos começar nosso conteúdo com a história da educação no nosso país. Assim vocês vão entender melhor por que a educação do Brasil é como é hoje e onde tudo começou. Vamos lá? Eu vou dividir em 3 partes para vocês, que se vocês entenderem, vocês vão gabaritar a sua prova. Jesuítas, Reformas Pombalinas e Escola Novista. Para entender melhor a nossa educação no Brasil, a gente precisa olhar para a Europa de 1500. O que estava acontecendo? Tava tendo uma revolução protestante, né? Para quem se lembra, Martin Lutero, as 95 teses na porta da igreja, criticando algumas ações da igreja católica naquela época e tentando trazer um novo viés aí da religião, né, da fé. Bom, por causa disso, alguns padres, como Inácio de Loyola, fundaram movimentos para barrar, para conter o avanço, então, desse novo tipo de fé, que era o protestantismo, chegando ali na Europa. E um desses movimentos foi a Companhia de Jesus, que era, então, os jesuítas, lá em 1534, na Europa. Então, esse grupo, eles tinham como principal função conquistar mais almas para a Igreja Católica. Quando a Companhia de Jesus chega ali na Bahia, em 1549, eles se deparam com um povo com uma cultura totalmente diferente. E eles consideravam até difícil de evangelizar um nativo adulto. Por quê? O nativo adulto, ele tem a própria cultura dele. Ele é politeísta, ele é poligâmico, ele ingere álcool e tabaco para fazer ritual. Algumas tribos eram até canibais, né? Eles faziam antropofagia. Então era muito difícil para os jesuítas converterem eles, levarem eles à fé cristã. Então eles preferiram focar nos curumins, que são as crianças nativas brasileiras. Eles também ensinavam, pessoal, os mestiços e os mamelucos. Para a elite brasileira da época, vamos colocar assim, que eram então os filhos de portugueses já nascidos no Brasil ou que vieram crianças de Portugal, existiram os colégios. Então, missão para os nativos e colégios para os portugueses. E os colégios, eles eram focados na ciência, na filosofia, na arte, algo que ia preparar então as crianças para futuramente o ingresso nas universidades portuguesas, como Coimbra. Já que a galera que era os mestiços, os mamelucos e os curumins, para eles era literalmente para catequese, para evangelização. Então, teatro, poesia, escrita, imagens eram com foco religioso. Pessoal, vamos focar um pouquinho nesses colégios aqui que eram dedicados à elite brasileira da época. Bom, dentro deles existe algo muito importante, que é conteúdo de prova e com certeza vai cair em concurso público, que é a chamada Ratio Studiorum. Pessoal, isso era um método criado pelo padre Inácio de Loyola, aquele que fundou a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, que previa uma série de leis, um conjunto de regras, né, a serem aplicados no ensino, tanto na metrópole, né, Portugal, quanto nas colônias. Então a Ratio Studiorum foi feita aí para simplificar, para unificar, né, esse tipo de ensino, para que ele fosse igual em todos os lugares que a coroa portuguesa tivesse posse. Pessoal, vale lembrar que a educação dos jesuítas ela era destinada a meninos, tá bom? Inclusive, os nomes de algumas das escolas era escola para os meninos de Jesus, para os meninos, certo? As meninas não estavam inclusas ainda nesse modelo. Então, enquanto aí a educação estava evoluindo nas colônias portuguesas, por outro lado, na Europa, estavam começando ali as ideias iluministas, né? Rousseau, a Revolução Francesa, a queda das grandes monarquias. É isso, pessoal, é muito importante vocês darem uma paradinha no conteúdo História do Brasil e focarem um pouco nessa história progressista de iluminismo, de novos ideais, para vocês conseguirem entender o que é que estava acontecendo na Europa e como que as pessoas começaram a duvidar do poder da monarquia, se é algo divino, se é algo escolhido por Deus, e começaram então a tirar um pouco a fé de jogo e subir o racionalismo. Então as respostas, elas passaram a ser mais explicadas pela física, pela química, pela matemática e não só pela fé. Agora que vocês já foram ali dar uma pesquisada no iluminismo, que eu sei que vocês fizeram isso, a gente vai voltar para a educação então no Brasil. E como que essa revolução impactou, então, a nossa educação? Bom, lá em Portugal, Dom José I, ele era um rei que ele queria as regalias da nobreza, ele queria as festas, ele queria a luxúria, mas ele não queria reinar como um político. Ele estava, assim, nem aí para as colônias. Ele não queria pensar nos impostos do Brasil, na educação lá dos países da África que ele conquistou, ou da Ásia. Não, ele queria só a parte boa. Ele convida, então, seu primeiro-ministro, mais conhecido como Marquês de Pombal, salvem este nome, Marquês de Pombal, para governar por ele. Fez assim, eu pego a parte boa, você pega a parte complicada, beleza? Você toma todas as decisões em meu nome e tá tudo certo, o que você decide tá dito. Pessoal, o grande problema, né, não vou dizer um problema, mas o grande impacto disso tudo
é que Marquês de Pombal, ele era totalmente iluminista, odiado por uns, amado por outros, um grande exemplo de um déspota esclarecido. Pessoal, pesquisem esse termo, que também é bem importante. Ele tinha ideias totalmente mais puxadas para o racionalismo, que vão contra a Igreja Católica, que dominava na época, inclusive a Igreja Católica, que era muito associada ao próprio rei. E isso faz parte do despotismo esclarecido, né? É alguém que ele dá um suporte à monarquia, tipo assim, a monarquia tá aqui, mas tá tudo bem, galera, porque vocês têm poder também, porque não é só a igreja que tem poder, porque o capitalismo tá começando, você pode vender seus produtos e ser um burguês rico, que não tem problema, você vai ter privilégios. Enfim, é alguém que veio pra mediar, pra não fazer cortar a cabeça do rei, mas também pra não dar um poder tão grande ali à população. E isso, pessoal, a nível de educação no Brasil, causa um impacto gigante, porque quem é que estava ensinando no Brasil, nas missões ou nos colégios? Justamente os jesuítas, justamente uma companhia religiosa, né, que estava ali para catequizar, com o intuito de levar o catolicismo às pessoas. E então, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, decide expulsar os jesuítas. Agora pensem aqui vocês comigo, já existiam 36 missões, já existiam 17 colégios. Como que fica isso tudo? Como que fica a educação no Brasil? Porque por mais que o Marquês de Pombal tivesse ideias de implantar o científico nas escolas brasileiras e fazer concursos para professores, isso tudo levou muito tempo. Pessoal, o Brasil ficou 10 anos sem educação. Te faz perceber um pouco por que as coisas são como são hoje? Olha o atraso. Gente, os livros foram queimados, o pessoal foi expulso, as escolas ficaram jogadas ao léu. Bom, isso aconteceu em 1759, tá? A expulsão dos jesuítas. E esse evento, né, esse fato da nossa história da educação é muito marcante e também, com certeza, é conteúdo a ser não só estudado, gravado, remoído, memorizado, porque cai em prova. Pessoal, só em 1772 que foi realmente aplicada a reforma pombalina. O que essa reforma previa? As aulas régias. O que era uma aula régia? Um professor que detém um conhecimento, ele faz um concurso, por exemplo, eu sou boa em artes. Aí eu faço um concurso para ser professora de artes. Eu passo e eu vou ensinar artes na minha casa. Então, um aluno ele vai ter que sair da minha casa para ir para a casa de outro professor para aprender português. E da casa do outro professor, ele vai lá para outra vila aprender matemática. Isso não é algo prático, né? Se hoje, com ônibus, com carro, com internet, já é difícil, imagina naquela época. Então, esses professores, eles trabalhavam com aulas avulsas. E esses professores eram pagos com um subsídio literário, que foi ali uma prática que Marquês de Pombal criou para poder gerar um salário, né, gerar um investimento na educação do Brasil através de um imposto que era dado em cima de bebida alcoólica, em cima de alguns outros produtos lá em Portugal. E aí não era algo tão bom, então os professores eles não tinham incentivo para ser bons professores. Os índios, os nossos nativos, eles foram totalmente excluídos desse modelo e além do mais também não tinha um limite de idade. Era obrigatório a partir dos 7 anos, mas aí não se determina um prazo para ele evoluir, para ele avançar com a disciplina daquele professor e tudo fica muito jogado ao léu, não tem um sistema certinho do que deveria ser ensinado em cada etapa, como era feito ali com os jesuítas. Pessoal, quero abrir um parênteses, tem pessoas que defendem muito o ensino dos jesuítas, principalmente pessoas que são da fé católica, tem pessoas que são totalmente contra. Eu tô trazendo aqui um ponto de vista entre os dois para você mesmo fazer a sua distinção do que você acha que foi bom ou não. Mas que a educação ficou meio ao léu, ela ficou, porque não era algo prático, não era algo simples, era algo excludente. Apesar de ser público, não atendia a todas as classes e a todos os habitantes das vilas, porque nem sempre também tinha um professor para cada disciplina em cada vila. Foi um momento ali bem desorganizado da nossa educação. Gente, essa situação crítica da educação brasileira, ela só muda em 1808. Com a chegada da família real portuguesa no Brasil. Se você quer se aprofundar um pouco nesse texto, dá um pause aqui nesse vídeo de novo e vai ver por que Napoleão invadiu Portugal e como foi a fuga da família real portuguesa aqui pro Brasil. Bom, essa família quando veio trouxe mais de 60 mil livros que hoje compõem a nossa Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro. Se você for viajar ao Rio, não deixe de visitar. O nosso ensino finalmente é valorizado no âmbito científico do ensino superior. As crianças ainda não têm uma educação tão boa, tão organizada. Então, ali por 1818, foi criada uma escola de desenho industrial em Salvador. Antes disso, na Bahia, a gente também teve ensino de economia e de medicina. No Rio de Janeiro também teve um curso de medicina. E por aí a nossa educação superior começou a se desenvolver, né? Então, as pessoas não precisavam se locomover para Portugal para ter um ensino superior. Mas ainda assim, a gente sabe que essa educação não se compara a uma educação centenária que eles já tinham ali em Portugal, certo? Eles eram focados em duas coisas, no serviço público, para poder ajudar no Império Português,
E no ensino profissionalizante, que é realmente a mão de obra, né? Quem vai saber fazer manufatura, né? Para poder pagar dívidas de Portugal com a Inglaterra. Voltando então naquele ponto da fuga da família real portuguesa de Portugal para o Brasil com a ajuda da Inglaterra, nós fizemos dívidas altíssimas naquela época que tinham que ser pagas pela colônia, né? Porque Portugal não ia pagar. Pessoal, lá em 1827 surge a primeira lei que aborda exclusivamente a educação. Eu vou ler aqui para vocês. Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão escolas de primeiras letras que forem necessárias, porque eles perceberam que esse modelo de ir em casa, de professor em professor, não estava dando certo. Precisava-se então de um centro onde todos os professores estariam reunidos e as crianças passam, né, de sala em sala para estudar aquelas disciplinas propostas. Essa lei também incluiu as garotas e pela primeira vez as meninas tiveram acesso também ao estudo naquele mesmo centro em que os meninos teriam. E por causa desta lei que pela primeira vez se preocuparam com a formação dos professores. Porque como que eu ia poder ensinar matemática, português, artes, filosofia, moral cristã, se eu não tinha um acesso aprofundado àqueles conteúdos? Até então, os professores eram os próprios responsáveis pela sua formação. Agora o Estado iria interferir nisso. Para isso foram criadas as escolas normais. Quem lembra das escolas normais, gente? Elas funcionavam até um tempo atrás. Minhas tias, minhas avós, todas foram formadas pela escola normal. Eu já fiz pelo curso de pedagogia, mas para vocês verem a tradição disso, né? Onde começa tudo na nossa educação. No Rio de Janeiro, em Niterói, foi feita a primeira escola, então, normal para profissionalização do professor, paga pelo Estado. Infelizmente, ali dentro dos primeiros 50 anos de funcionamento das escolas normais, o grupo de alunos era quase exclusivamente composto por homens. Foco aqui agora que eu vou dar pra vocês a chave do porquê a nossa educação é como ela é hoje. Pessoal, ali no período regencial, ou seja, quando Dom Pedro I abdica do trono em favor do seu filho, só que seu filho só tem 5 aninhos, né, Dom Pedro II ainda não pode assumir, tem esse período regencial que tem um ato adicional. Esse ato adicional que cai em prova, com certeza, ele previa que o poder, né, a organização das escolas elementares, né, para as crianças, elas ficariam com o município, as escolas municipais hoje. E o poder federativo cuidaria, então, dos cursos superiores das universidades, hoje as universidades federais. E isso reina, né? Esse ato, ele reina até hoje. É assim a nossa organização, a nossa estrutura do Brasil. E é por isso que o nosso ensino primário ele é tão caótico, vamos dizer assim, tão abandonado, tão diverso. Porque, por exemplo, em grandes capitais, as escolas públicas têm algumas exemplares, né? Tem algumas escolas que têm uma boa dinâmica, uma boa didática, e já tem outras que não, porque isso cabe a cada município. Cada governador vai estabelecer o que tem que ser exigido ali ou não. Claro que hoje nós temos a LDB, né, que dá uma unificada em todos os conteúdos, mas ainda assim o município tem uma certa autoridade no financeiro, na estrutura. Isso torna nossas universidades federais unificadas, todas com o mesmo plano, e as municipais, as escolas para as crianças, não. Pessoal, então esse caos da nossa educação, né, da educação brasileira, ele só começa a mudar no Estado Novo, ali em 1920, quando um grupo de elites estudiosas se juntam, né, para debater a nossa educação pela primeira vez. Até então tudo estava só, né, acontecendo do jeito que estava. Aí eles sentaram para realmente pensar. E durante o governo de Vargas, 23 estudiosos elaboraram um documento, né, o Manifesto dos Pioneiros, onde as 23 assinaturas previam que a educação fosse gratuita, que ela fosse laica e que ela fosse igual para todos, que meninos e meninas pudessem estudar juntos. Então foi uma grande conquista para a nossa educação brasileira. Ali, 3 nomes se destacam, nomes importantes que podem cair em concursos, que podem cair em provas. Lourenço Filho, Anísio Teixeira, fundador da nossa Universidade Federal de Brasília, e também Fernando de Azevedo. Eles foram os 3 propulsores, então, desse documento, dessas assinaturas. Eles são chamados os 3 cardeais da educação nova no Brasil e pessoas que realmente pensaram em novos modelos. Por exemplo, a Escola Parque, que foi pouco fixada, né? Muitas não vingaram, mas em Brasília, por exemplo, nós ainda temos alguns modelos de Escola Parque que visam ali o ser humano por completo, né? Não é só a escola clássica, não é só científico, mas no contraturno existe uma possibilidade das artes, das línguas, dos esportes, o que é uma metodologia bem legal. Dentro de mais ou menos 10 anos desse manifesto, a gente já começa a ver os frutos que ele gerou. Por exemplo, o Brasil tinha 65% da sua população analfabeta. E depois de 10 anos, 40%. Então você vê um avanço já das conquistas que essa luta trouxe.
Então, não entrando no mérito de ideologia, se você concorda ou não com o governo Vargas, a gente tem que reconhecer que foi uma época que teve avanços grandes para a educação. O Ministério da Educação foi fundado, né? Até então a gente não tinha isso. E as escolas foram sendo mais regulamentadas, mais organizadas. A criação do Senai como o ensino profissionalizante técnico também aconteceu durante o governo Vargas. Mas só depois desse governo que o termo Educação para Todos surge na nossa Constituição. Nessa época, inclusive, pós-governo Vargas, que surge ele Paulo Freire, figura importantíssima na nossa educação brasileira, e não só na brasileira, mas na mundial, pessoal. Os corredores de Harvard têm lá rodas de discussão sobre Paulo Freire. Bom, ele foi um precursor enorme da alfabetização no nosso país, que ainda estava muito precária, e ele desenvolve um novo método, mas aí não cabe agora na história da educação do Brasil. Acho que podemos fazer um vídeo especial dedicado a esse educador, porque é muito conteúdo e são muitas conquistas feitas através dessa figura, e não cabe aqui na história porque o conteúdo está muito corrido. Pessoal, só lá em 1961 que é promulgada a nossa primeira LDB, o nosso primeiro documento sobre educação no Brasil, para tentar unificar um pouco mais o que seria dado como disciplina nas nossas escolas. Mas é só na segunda versão da LDB que a gente encontra uma similaridade maior de como é a nossa educação hoje. É importante também ressaltar que é nessa época que as mulheres vão conquistando mais espaço na educação, tornando os professores homens e mulheres praticamente meio a meio. Hoje em dia a gente já vê até o oposto, né? A gente tem mais professoras mulheres e os homens ficam mais no cargo de direção, coordenação, problemática que a gente pode analisar em outro vídeo. Neste documento, né, neste segundo documento, lá em 1972, fica organizado o ensino primário em 8 anos e a gente chama de primeiro e segundo grau. Muito provavelmente, se vocês têm a minha idade, os pais de vocês se referem, né, ao ensino médio como segundo grau. Pessoal, temos o PNE também, o Plano Nacional de Educação, que trouxe como meta em 2025, estamos em 2023 no momento desse vídeo, a erradicação do analfabetismo no Brasil, o que é muito desanimador, porque se você olhar para 2017, esse índice ainda era 12 milhões de analfabetos no nosso país. Será que até 2025 isso já vai ter sido erradicado? Será que esse plano está funcionando? Será que essas metas vão ser alcançadas? Essa nomenclatura de segundo e primeiro grau, ela só muda lá em 96, já com uma terceira reformulação da LDB, onde o ensino fundamental e médio é colocado como nomenclatura oficial e também é estabelecido e repensado a educação infantil, finalmente ganhando uma atenção, um foco, que eu vou falar muito nas nossas aulas de psicologia, né, de educação infantil, do como essa fase é importante para o ser humano e para o nosso avanço como sociedade. Pessoal, quero concluir então esse nosso conteúdo denso, né, e extenso de educação brasileira, chamando a atenção para você, pedagogo, futuro professor, para essa questão de que a nossa educação ela nunca foi prioridade, né, no Brasil. Tudo depende muito do nosso entendimento sobre a educação e do nosso papel como educadores, da nossa luta constante, cansativa e puxada, né, como professor, para serem alcançados. É uma missão muito linda que a gente tem, muitos colocam como martírio, mas eu não quero colocar esse peso no ombro de vocês, eu só quero realmente puxar a atenção para a gente entender que a nossa educação do Brasil ela é como ela é hoje por causa desse longo e extenso cenário de desatenção, de despriorização, né? Bom, desejo sorte ao seu concurso, à sua prova, seja lá o que você for fazer, porque você assistiu esse vídeo. E conto com você para essa transformação do nosso país.